Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando. Cada um tem que lembrar assim que a importância é ter o trabalho. E as pessoas que não têm o trabalho, que estão sempre justificando. Então a pessoa está sempre falando assim que precisa de aparentar-se como se estivesse trabalhando. Então está dentro de cada um aquela importância de ter o trabalho. Então nosso trabalho é assim. A pessoa que trabalha, ela já tem a importância, não precisa de aparentar. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natureza. É muito importante assim de ir observando quando o ser humano não interfere, a natureza vai apresentando as transformações. Então tudo que é natureza é aquilo que é visto com os nossos olhos e que o ser humano tem a capacidade de ir percebendo a transformação, mas ele não tem a capacidade de ver a transformação, ele sempre vê as terminações. E também tem essa importância assim que a natureza ela vai tendo as reproduções, independente do espírito humano vai tendo as manifestações. E o espírito humano ele tem que lembrar assim que ele precisa de melhorar o ambiente em que ele se encontra. Esse esforço é compreendendo as leis do Criador. E nós vamos observando que tem muitos ensinos importantes. No caso da parábola das virgens tolas, nesta condição a gente vai enquadrando-se nesta parábola. Quer dizer que se nós quiséssemos melhorar, a gente tem que movimentar. E não adianta a pessoa ter o conhecimento se ela não tem a transformação. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição para a pessoa ter a transformação dentro dela. Aquela condição muito importante de saber assim que aquele que tem a transformação, ele é que é beneficiado. Ele é que fica qualificado. Então, a gente tem que lembrar assim, que a natureza é uma dádiva. E ela dá com abundância. Então, os seres humanos têm um costume assim de não usar. Ou usa em excesso, ou não usa. Então, tem que ter o equilíbrio. Então, a natureza é esta condição muito importante. O espírito humano foi colocado na natureza, ele não faz parte da natureza. O que vivifica a natureza, o que pode se denominar é o enteal. O enteal é que entrelaça. E a gente vai observando assim que ele vai cuidando. Ele vai cuidando da formação, da reprodução, da desintegração. E ele vai vivificando. Isso quando o ser humano não interfere. Onde o ser humano interferiu, onde tem a manifestação do ser humano, já para de ser natureza. Casas, construções, cada um pode ir observando assim que entra nesta condição de perecível. Onde o ser humano constrói, onde ele mexe, então é perecível, já não faz parte da natureza. Natureza é tudo aquilo que o ser humano não manifestou ainda, não interferiu, e que a gente vai confirmando assim que fica como se fosse eterno. Evidentemente que na norma do tempo e do espaço de uma existência do espírito humano na matéria grosseira, fica além dessa existência. E quando tem um aprofundamento, ele vai confirmando assim como é duradouro aquilo que foi feito pelos enteais. Então os enteais eles vivificam. Então temos que conhecer os ensinos e temos que ficar também nesta condição assim de ir observando que as informações, as instruções é sempre para a própria pessoa. E ela tem que esforçar muito para ter esta condição de ter a transformação. E a transformação está sempre de acordo assim com a perspectiva de vida da pessoa. Como ela se encontra, o procedimento que ela precisa de ter. E ela tem que lembrar que na nossa vida de matéria grosseira, numa pequena escala, aquilo que a pessoa quer, ela é que tem que fazer o esforço para ter aquilo. Uma criança pequena quer determinado objeto, normalmente existe assim um equilíbrio, uma troca. Então o comportamento dela, a necessidade de ter aquele objeto, então o adulto possibilita.
Mas nós, para compreendermos ensinos, nós temos que fazer o esforço. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa se esforça, dentro dela tem a transformação. E essa transformação é física, é verdadeira. Porque quando a pessoa procede direito com ela mesma, então ela vai tendo lucidez, vai possibilitando uma satisfação interna da vida que a pessoa está levando. E é bem interessante assim, porque num trabalho assim de conhecer o livro Na Luz da Verdade, cada um que vai fazendo essa função, ela vai confirmando assim que existe dois mundos. Tem um mundo da pessoa, que ela vai alimentando esse mundo, e tem um mundo externo, que ela vai vivendo este mundo externo e que na vida interna dela é muito maior do que o mundo externo. Justamente porque ela se encontra com base. Então aquela parábola das virgens prudentes, das virgens tolas, está sempre referindo assim de como a pessoa precisa de ser na vida. Quando nós achamos assim que determinada informação e determinada instrução, a pessoa tem que ver que não é para as outras pessoas. E que tem muitas informações que a pessoa vê dentro dela que ela ainda não teve uma compreensão daquilo. Então é através do tempo é que a pessoa vai tendo essa compreensão. E uma compreensão vem sempre assim, com o esforço. Não tem uma maneira assim da pessoa compreender. Então, um trabalho que a pessoa precisa de desenvolver, um trabalho com o centro motor, e aquela limitação que apresenta, aquela coordenação motora, não tem diferença de uma pessoa que já tem a coordenação e da outra que está desenvolvendo. A diferença é que um se encontra mais tempo desenvolvendo o centro motor e a outra está iniciando. Não quer dizer que essa que está se iniciando não alcança aquela que já desenvolveu. Mas quando é entendimento dos ensinos, a graduação interna não tem limite. Então, se a pessoa se encontra numa dianteira, através dos estudos, e se ela continua estudando com aquela dedicação, aquele que iniciou poderá um dia alcançá-la, mas será muito mais trabalhoso, porque à medida em que vai ampliando o conhecimento, vai ampliando também as diversas maneiras de compreender o mesmo assunto. Natureza é muito importante assim, cada um compreender, porque nós generalizamos do jeito que a pessoa fala, então todas as coisas são colocadas de uma maneira só. Mas aquilo que nós vemos, a transformação dos vegetais, a transformação dos minerais, a parte que nós vemos assim, que nós sentimos, a parte do ar, nós vamos confirmando assim que é diferente cada elemento. E o ser humano é colocado para conviver e apreciar esses elementos e ir confirmando a bondade que o Criador nos apresenta. Natureza são os enteais. E cada parte da natureza tem um tipo de enteal que é responsável. E o espírito humano está sempre tendo a oportunidade de ser beneficiado. Então esse benefício é bem importante assim, porque a pessoa tem que lembrar assim, a bondade do Criador não tem limite. Cabe a cada espírito humano melhorar o ambiente em que ele se encontra. Essa é a finalidade do espírito humano. E a gente vai observando assim que realmente quando o ser humano atua, onde ele atua, se ele atua com bondade, aquele ambiente fica melhor. A gente observando assim, no caso com os animais, quando o ser humano atua influindo na vida daqueles animais com quem ele tem a responsabilidade, aqueles animais ficam melhores. Então muitas pessoas acham assim que se deixa o animal onde o animal quer ficar, ele não está colaborando, porque através da sequência dos anos, aquele animal vai perdendo o instinto de sobrevivência, vai perdendo a naturalidade. Então nós temos que lembrarmos assim que
a influência tem sempre que ser nesta condição de construir. E temos que lembrar, sim, que as advertências que Jesus trouxe está sempre relacionado à morte espiritual. E que nós sabemos que essa morte existe. Essa morte quer dizer assim, o espírito humano não fez aquilo que ele prontificou a fazer, então ele não tem como fazer um novo pedido de ter uma nova oportunidade. Essa condição interna já está dentro de nós gravado. Nós temos que lembrarmos assim que a importância é fazer bem aquilo que nós temos a responsabilidade e que nós temos com a nossa vivência na matéria grosseira a responsabilidade também do corpo de matéria grosseira. Isso é bem importante, porque se a pessoa cuida direito do seu corpo de matéria grosseira, ela mesma sente uma satisfação por aquele corpo se encontrar em harmonia. Então, na nossa vida, as coisas são bem simples assim. Quando uma pessoa faz bem aquela responsabilidade dela, o agradecimento já está por ter feito bem aquela responsabilidade. Isso é bem simples assim, porque se a pessoa descuida um pouco, ela fica sempre naquela condição que deveria ter sido feito e que poderia ter sido feito. Mas como aquilo que foi feito direito, então a pessoa também já sente feliz. Isso a gente vê assim em toda a época da vida do espírito humano na matéria grosseira, quando ele se encontra norteado. Então uma criança pequena, por ela estar sendo cuidada e está possibilitando a ela aquilo que ela precisa, a manifestação dela já é uma manifestação que o adulto que está fazendo aquela responsabilidade já fica satisfeito. Então toda época nós temos que ter esta condição assim, bem importante mesmo, de lembrar assim que se fizermos bem feito aquela responsabilidade, por ter sido bem feito já fica uma satisfação dentro de nós. Todas as advertências é para essa finalidade, assim, para nós nos orientarmos, para ir vendo como precisa de ser feito. E essa orientação é bem interessante, porque quando tem filhos pequenos, vai fazendo essa referência para o próprio filho, vai fazendo um acompanhamento daquilo que foi feito durante aquele dia, das responsabilidades que aquele filho tem, e se aquelas responsabilidades foram feitas corretamente. Numa fase seguinte, é a própria pessoa que tem que fazer essa responsabilidade com ela mesma. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de fazer aquilo que nós precisamos de fazer e de ir observando se aquilo que está sendo feito vai nos possibilitar esta condição de sentirmos felizes. Natureza, ela cuida da reprodução, da criação, do desenvolvimento e da desintegração. Esse trabalho é feito pelos enteais. Tudo que é natureza é aquilo que não foi tocado pelo homem. Nós temos que lembrarmos assim, quando o ser humano manifesta, tudo que ele constrói já para de ser natureza. E a construção do ser humano é sempre numa condição assim, por um período. Num período seguinte, ela já tende a degradar. E a manifestação que nós vemos com os nossos olhos, essas manifestações sempre são eternas, são duradouras. Então, onde tem a interferência do espírito humano, já para de ser natureza. Então, o Criador vai nos possibilitando esta condição, que o espírito humano ele é colocado na natureza e ele pode pegar de tudo que existe na natureza. E ele não pode prejudicar o seu semelhante. Ele tem que lembrar assim, que se ele pega o tanto que ele precisa, vai ser bom. E tem um ensino que é muito importante assim, que fala que 1 é bom, 2 é bom, mas 3 é demais. Então é só observar a pessoa que tem uma responsabilidade, que ela tem que cuidar de vários itens, ela vai vendo assim que essa responsabilidade, se tivesse menos itens, muitas vezes é mais fácil de ter a responsabilidade.
Essa condição muito importante, essa condição assim de lembrar assim que natureza não é tudo aquilo que nós generalizamos e que tem as partes. E aquilo que nós vemos é diferente. Essa falta de aprofundar mesmo nos ensinos, de ir lembrando assim que uma média de vida de 80 anos não é uma referência de uma existência, e que os ensinos que Jesus trouxe e que nós aceitamos assim como se fosse para outras pessoas, e que nós não procuramos trazer esses ensinos para dentro de nós e viver de acordo com esses ensinos. Então essa acomodação vai fazendo com que nós vamos degradando. Porque quando a pessoa quer esforçar-se para ter um conhecimento que vai ser útil para ela na matéria grosseira, ela dedica mais tempo para ter aquele conhecimento. Então, numa fase seguinte, ela utiliza daquele conhecimento, daquelas informações que ela tem, para ela sobreviver mais facilmente. Depois que ela consegue esta sobrevivência, normalmente ela esquece daquelas informações que ela trouxe. Mas os ensinos da criação, a pessoa tem que criar um novo conceito, tem que ter uma nova maneira de ser e tem que esforçar-se, porque dentro de nós existe aquela condição bem simples assim. Se a pessoa não vivencia, dentro dela muda o grau, então ela vai diminuindo. Isso fica bem fácil assim nas pequenas coisas que a pessoa fazia num período anterior. Depois ela não precisou mais fazer aquilo, ela não quis dar continuidade naquele segmento. Um tempo depois pergunta a ela sobre aquilo, sobre aquela atividade. Então ela tem muitas vezes limitação em falar daquela atividade. Então na nossa vida interna a pessoa sabe que precisa de continuar vivificando aquilo que ela vivenciou. E é bem importante porque nós sabemos assim que não é verbalizando. E o instinto de sobrevivência, ele é bem forte assim em todos nós. Nós temos uma norma de tempo que é muito diferente da norma de tempo dos pensamentos. Com os nossos pensamentos, nós vamos esquecendo, que na sequência vai ficando uma vaga lembrança. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando nos mantermos. E essa possibilidade é bem simples, porque quando a pessoa dedica, ela então vai ficando atualizada. Para o próprio que vai tendo esta condição, é muito importante, porque uma atualização é a vida toda. Porque dentro de nós vamos graduando. E à medida que vai tendo essa graduação, a pessoa vai vendo vários ângulos que ela precisa de ver para a sua existência terrena. O livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição. Natureza, a pessoa tem que lembrar assim, a expressão alma também ficou generalizada, e que a natureza é tudo aquilo que nós vemos, e que cada parte da natureza tem a sua manifestação, e é cuidada de maneira diferente. E o espírito humano, ele é colocado na natureza para ele vivenciar, para ele ter o desenvolvimento. E ele não pode degradar o ambiente em que ele se encontra. Ele tem que procurar melhorar o ambiente em que ele se encontra. E ele também tem que lembrar assim, que um esforço de melhorar é a vida toda. E as referências que nós temos das aceitações que nos colocam, de não fazer uma verificação se aquilo se encontra corretamente, é um trabalho individual. No processo interno de evoluir, a gente vai confirmando assim. Na parte externa, o espírito humano vai possibilitando para ele e para os seus descendentes a sobrevivência para o corpo de matéria grosseira. Mas para a sobrevivência da vida interna do espírito é um trabalho individual. Qual é a maneira que a pessoa está tendo ou desenvolvendo para ela agora ter esta sabedoria de tirar benefício daquilo que ela assimilou. O
o esforço que cada um precisa de ter não é para um período, porque tem aquela condição muito importante que a pessoa precisa de ficar impregnada com aquilo que ela estudou. A impregnação vai mudando a graduação da pessoa, ela vai ficando diferente. Na vida externa, muitas informações que a pessoa adquiriu, essas informações depois para de ter aquela importância. E ela então vai deixando aquelas informações. Mas as informações, as instruções e as advertências que tem no livro Na Luz da Verdade é para a vida toda. E a única coisa que uma pessoa tem, que um espírito humano tem quando ele se encontra na matéria grosseira, que tem muita importância, é a lucidez. Então, através da lucidez, ele vai tendo esta capacidade assim de ir vendo como é possível ter uma elevação dentro. Então, as referências são bem importantes assim, porque o enteal, ele liga, ele vivifica, ele ata. E a gente vai observando que esse trabalho que os enteais fazem na manifestação da natureza é um trabalho duradouro. Então a natureza é tudo aquilo que o ser humano não colocou a mão. E quando o ser humano coloca a mão, não é mais natureza. Vai tendo esta condição muito importante assim, de saber assim que o trabalho do ser humano não é duradouro. E que ele tem que fazer muito esforço para aquele trabalho apresentar esta condição assim de ter uma duração. Então essa duração ele sabe que precisa de ter a manutenção. Então do jeito que a gente sabe que os trabalhos que os seres humanos apresentam para terem um período de duração, precisa de ser feito a manutenção. Da mesma maneira nós temos que fazer a manutenção para o nosso entendimento. É bem sério assim, muito importante esta condição da manifestação do nosso entendimento. Natureza é tudo aquilo que o ser humano não manifestou, não tocou. E quando o ser humano toca, ele teria que melhorar aquilo que ele manifestou. Nós temos a capacidade de melhorar. E é bem simples assim, quando vê um trabalho que o ser humano fez, a influência que ele tem, com essa influência, vai tendo esta condição muito importante assim, de ir melhorando. Então o enteal vivifica, ele liga, ele ata, e ele cuida desta condição assim, de ter a reprodução, de ter a desintegração, de ter a formação. Esse trabalho é o trabalho que os enteais têm. Em todas as matérias, ele tem essa capacidade assim, de fazer um anel, de vivificar. E o ser humano tem a capacidade assim, de ver na matéria grosseira, com os olhos de matéria grosseira, aquelas transformações. Ele tem a capacidade de perceber, mas ele não tem a capacidade de ver aquilo que acontece na matéria grosseira mediana. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando o espírito humano ir atualizando. E nós temos que fazer a diferença sim, porque hoje, para um espírito humano voltar para a pátria do espírito, ele tem que ter o conhecimento. A acomodação, porque nós sabemos assim que todas as coisas são reflexos. Então, um filho tem um comportamento do pai, o pai teve o comportamento do pai dele. Então nós temos que ter esses comportamentos, mas melhorando. E essas melhoras não é somente como aparentam, é como a pessoa é dentro. Então fica bem fácil assim de ir observando como a pessoa irradia. Quando aproxima de animais, então o jeito que a pessoa está irradiando, aqueles animais aproximam. Nós não vemos as irradiações, mas nós sentimos. Para nós, na nossa vida diária, ter a possibilidade de ser considerado, a pessoa tem que esforçar. Não é para um período, é toda a época da existência que nós nos encontramos.
E essas considerações têm muita importância, porque aquele que é considerado, normalmente ele tem que ser também uma pessoa que considera. Se ele não considera, para ele ser considerado, entra nesta condição assim de submissão. E a submissão não traz para o espírito humano uma clareza, um desenvolvimento. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa clareza que nós precisamos de ter e o desenvolvimento que nós estamos tendo estudando o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando assim que tenhamos uma condição interna diferente. Então toda época o esforço é individual. Voltar para a pátria do espírito é quando a pessoa tem o conhecimento e saber a diferença que existe na natureza. Então a natureza, os enteais. Então tudo aquilo que os enteais vivificam, laçam, que transformam, é um trabalho que possibilitando assim que a natureza continua. E o espírito humano tem que lembrar assim que ele é colocado na criação e ele não faz parte da natureza. Ele pode pegar de tudo que existe na natureza, o que ele não pode é pegar a mais. Essa naturalidade é um esforço individual. Ter a diferença, conhecer os ensinos, de ver assim que as informações que Jesus trouxe, que eram para serem publicadas e não foram publicadas pelo fato das advertências. Se a pessoa acha assim que ela recebendo a advertência, então ela está fazendo com que o outro fique temeroso. Não, a advertência é um auxílio. A gente vai observando assim numa empresa, no comportamento do empregador, no comportamento da moradia. Se aquele que é responsável, ele dá uma advertência, ele dá uma orientação, aqueles que seguem aquela advertência, aquela orientação, numa fase seguinte, a gente vê ele posicionando. Com uma criança pequena fica bem fácil assim, ela recebe uma advertência, dentro dela teve uma transformação. Se ela tem um animal, logo em seguida, ela então posiciona com o animal, com a advertência da maneira que ela recebeu. Essa condição muito importante de possibilitar a orientação correta, possibilita isso. Natureza é essa condição muito importante assim. É tudo aquilo que o enteal vivifica, tudo aquilo que o enteal possibilita a transformação, e o espírito humano não faz parte da natureza. Toda obra que o espírito humano fez e que faz, ela é perecível, ela não é duradoura. Todas as obras que os enteais fazem são duradouras. Então o ser humano tem a capacidade de ver o que foi transformado da matéria grosseira mediana para a matéria grosseira. E ele tem que lembrar assim, que esse esforço é a vida toda. Então a pessoa não pode acomodar. Quando tem uma acomodação, ele então não fica seguro como ele se encontra. Então a advertência é sempre nesta condição assim, de manter o espírito desperto. Então o espírito humano tem que lembrar que ele precisa de ficar desperto. Ele é que tem que voltar para a pátria do espírito. Se ele tem vontade de voltar para a pátria do espírito, porque dentro de nós tem esse chamado assim, ele então tem que ter um movimento. E o movimento é a vida toda. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de fazer aquilo que nós precisamos de fazer e de ir observando se aquilo que está sendo feito vai nos possibilitar esta condição de sentirmos felizes.